Sejam muito bem-vindos a mais um Citrancast. E hoje o bate-papo é sobre comunicação no transporte e nós temos dois experts em comunicação para falar conosco sobre os desafios, que é eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, mas enfim, essa comunicação, por que ela é tão importante? E a nossa primeira convidada é Franciele Andrighi, especialista em comunicação interna e endomarketing, com mais de 15 anos de experiência e já apoiou dezenas de empresas e impactou milhares de colaboradores no Brasil. É fundadora da Human Comunicação Interna, consultoria dedicada a fortalecer o endomarketing, comunicação, cultura e engajamento, com foco em estratégias práticas que melhoram o diálogo dentro das empresas e impulsionam resultados. E também nós temos o Dirceu Hermes, mestre em comunicação social, professora há 28 anos, mais de 32 anos em comunicação, com uma trajetória aí sólida na TV, imprensa, comunicação organizacional e desenvolvimento de líderes, e é fundador da Filó Comunicação, uma agência que trabalha com oratória, mídia e também o método Voz, que ele vai explicar logo mais para nós. Uma abordagem que ajuda profissionais a se comunicar com clareza, presença e alma. Sejam muito bem-vindos. Grata, Dani. E talvez a gente esteja aqui pensando por que falar em comunicação num setor tão rápido quanto o transportes e logística. Será que esse setor tem problemas de comunicação? Ah, não sei, né? Será, gente? Olha, então... o não problema não é privilégio de ninguém, né? Hoje todas as organizações, elas enfrentam um sério problema ou uma série de problemas na área de comunicação. Porque primeiro a gente tem que entender, né, Fran, do que é que quando nós falamos na comunicação, né, o que envolve. Aqui no caso específico, nós estamos trabalhando referente à comunicação organizacional, que é a comunicação nas organizações. E aí envolve tanto a questão do endomarketing, que é a especialidade da Fran, mas também nós estamos falando de comunicação gerencial, da comunicação com o líder, da comunicação e as relações interpessoais. E em toda a organização, hoje, o maior problema é o ruído da comunicação, é a falta não conseguir ter uma comunicação assertiva, com os seus públicos, principalmente o público interno, para que ele se sinta motivado a participar na organização, mas também com o público externo. E o que se percebe, né, Fran, hoje é a capacidade dos líderes estabelecerem uma comunicação coerente, assertiva e não coercitiva, porque ainda a gente percebe que nas organizações a comunicação ela é coercitiva e isso é um dos fatores que causam turnover hoje dentro das empresas. E que certamente é um dos grandes gargalos aí no transporte, né? Porque o motorista é um profissional especializado. Então, se está difícil a gente encontrar operador de produção nas indústrias, né, Dirceu? Para o setor de transporte, o motorista ainda mais. E você abordou também o aspecto do líder comunicador, né? Como comunicação interna, o líder ele é o principal canal de comunicação da empresa com um colaborador. E aí pensando no motorista, que ele não está todo dia dentro da empresa, ele está todo dia na estrada, né? Então essa comunicação, ela se torna ainda mais desafiadora, né? Então ela realmente precisa ser muito bem estruturada e estratégica para que ela funcione, né? Isso, Dani, me fez lembrar que aí na minha trajetória, né, são 39 anos de comunicação, em que eu fui chamado por uma agência para desenvolver um plano de comunicação para uma empresa de transporte que ela precisava conquistar a ISO 2000, era um ISO, né, que agora me falhou, não lembro qual é, mas para uma certificação ela precisava ter estratégias de comunicação e eles não tinham estratégias de comunicação. E na ocasião, o que nós tivemos que fazer para fazer o planejamento da comunicação? Mergulhar e entender
no processo de comunicação. E aí se percebeu o quê? Que o caminhoneiro, ele é muito solitário. E ele não consegue, e ao mesmo tempo ele é muito alheio ao que acontece dentro da organização. E o maior desafio na época foi que sistema de comunicação você entende dentro da comunicação organizacional para que ele conheça as ações dentro da empresa, que ele conheça também os benefícios que ele tem dentro da empresa estando na estrada. E na época não se tinha, né? Hoje tu tem, né? WhatsApp, tem Spotify. Na época não, na época o Programete para eles era num pendrive. Né? Porque eu sou desses, né? E ele enfia o pendrive aonde? No caminhão? Sim, porque ele tinha, né, o suporte. Pendrive, porque eles, CD também, né? CD eles CD também tinham, né? Tanto é que uma vez era muito comum tu parar nos postos de combustível e você ter CD e pendrive com músicas, né? Uma seleção de música. Então, tu imagina, hoje nós estamos, né, com toda uma tecnologia da comunicação disponível, mas ao mesmo tempo a minha pergunta é, será que mudou daquela realidade? É algo que eu realmente, como interno estudante de comunicação e pesquisador da área, é algo que eu gostaria de descobrir o que avançou e o que evoluiu nesse aspecto. E a gente sabe que o transporte, aí os prazos são para ontem, o embarcador pressiona esse motorista, a empresa pressiona para que ele chegue até o local, ele precisa chegar conforme a legislação permite as horas de trabalho dele, ele precisa chegar seguro, ele precisa chegar bem, a empresa pressionando também para que ele chegue rápido, e é contraditório, porque ao mesmo tempo que a empresa precisa acelerá-lo, a empresa precisa cumprir as leis da legislação olhando para a carga horária. E as decisões são extremamente rápidas, tanto é que assim, eu já trabalhei aí no setor da indústria, eu vejo o transporte muito mais para ontem as coisas. O que realmente faz com que, que características o líder desse motorista precisa ter para que ele consiga comunicar de uma forma assertiva, que o motorista entenda até esse exemplo que eu dei. Você precisa acelerar, mas agora você tem que parar para cumprir a legislação. Eu antes de entrar nisso, Dani e Fran, né, Fran, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece o seguinte, que primeiro nós temos que entender a questão de cultura organizacional. Até que ponto hoje as empresas do setor de transporte elegeram a questão da comunicação como prioridade? Porque o que eu observo, né, é que quando você se trata de comunicação, as empresas ainda elas olham com investimento. E um gestor de RH... Como custo, né, Dirceu? Ainda não olha como investimento. Não, olhem como custo. Tanto é que na primeira ameaça, a primeira coisa que eles cortam é a questão da comunicação, e eu não sinto que mudou, né? Eu lembro, numa ocasião, né, eu e a Edna visitando uma empresa, e a gestora de comunicação, ela disse, olha, se ter um problema em um pneu e eles descobrirem que a tecnologia para resolver o problema do pneu, ela está no Acre, vai uma equipe e vai descobrir. Agora, a comunicação não. Então, por isso que a gente precisa começar a olhar para essa questão da cultura. As coisas estão mudando, estão, sem sombra de dúvida, mas a gente ainda precisa olhar na formação desse gestor para a importância da comunicação, porque a comunicação ela é o cerne, é a base central. Se você não tem uma política de comunicação, se você não tem fluxo de comunicação dentro das organizações, as coisas não andam. O caminhão ele não vai para a estrada sem comunicação. A entrega não é feita sem você ter uma comunicação. A agilidade não se dá. O líder, se ele não soubesse comunicar, ele não estabelece vínculo. Até a buzina é uma forma de comunicação. E o líder ele precisa também usar dos processos e das ferramentas, porque às vezes a gente tem líder que comunica muito bem, mas para que realmente isso aconteça na prática, ele precisa usar os processos e as ferramentas, que isso é essencial.
Porque, como a Dani trouxe, a gente precisa dessa agilidade, mas precisa da segurança, precisa, né, do processo correto também, né? Tem o atendimento ao cliente final aí que vai receber a carga. Então, a gente precisa usar da parte estratégica também. Seguir os processos, né? Entender as normas, né? O que realmente importa para a empresa, o que é melhor? Entregar carga, segurança do motorista, as duas coisas, como é que a gente faz isso, né? Então a gente realmente precisa ter esses líderes capacitados e que eles saibam realmente usar essas ferramentas, e é muito importante para as empresas ter os processos muito claros e definidos. Quando é urgente, não posso fazer que tudo seja urgente, né? Precisa ter a clareza, inclusive, para ele entender o que é urgente e o que não é tão urgente. Eu fico pensando, qual é o valor que o motorista transporta? Ele tem noção do que ele transporta? Inclusive, sem transportar nada, só o caminhão e a carreta, nós estamos falando de um patrimônio de mais de 2 milhões. 2 milhões, entende? Uhum. Percebe? Então, assim, ó, hoje mesmo eu dei uma palestra no município de Palmitos para os servidores, e a discussão era justamente isso. Eu entendo qual é meu papel dentro desse sistema, eu entendo o que o impacto, né, de uma falha na comunicação ela causa por uma imagem institucional, mas aqui nós estamos falando do transporte, né? A pessoa de fato ela tem noção do que é que ela está transportando e do comprometimento que ela precisa ter. Isso faz lembrar muito daquela historinha de 1900 antigamente, do consultor, né? Que ele chegou numa empresa de montagem e observou que o cara estava lá montando, né, apertando um parafuso. E perguntou: por que tu está apertando esse parafuso? Ele disse: olha, porque é minha função. Mas qual é a função desse parafuso? Ah, não sei, eu tenho que montar. Aí o cara disse: você sabe que esse é o principal parafuso do freio? E que se você não apertar bem, o freio vai falhar e uma família pode morrer no final de semana? Daí ele disse: sério? Eu nunca apertei direito esses parafusos. Entende? O impacto. E outro aspecto, né? Esse carro pode ser o dele. Sim, pode ser a família dele. Pode ser a família dele, pode ser o carro dele. E aí fica também a pergunta, né? Aqui instigando as empresas. O quanto é importante a pessoa saber que ela está apertando o parafuso que pode e o impacto do transporte, porque quando causa um acidente com um caminhão, esse acidente é muito maior. Um caminhão desgovernado, ele é um risco para a sociedade. Sim. Então, e a culpa é sempre, né, do caminhão, enfim, quando tá acidentes maiores. Então, Fran, como é que o endomarketing comunica essas criaturas que estão à distância, longe, que hoje estão no Nordeste, amanhã no Mercosul, que dificilmente ficam dentro da empresa? Como é que o endomarketing pode ajudar essas empresas de uma forma assertiva aí na comunicação? O endomarketing é essencial porque, como a gente trouxe no início, né, o motorista ele não está dentro da empresa. E como é que ele faz, né, se sentir parte de um time? Né? Porque a gente não tá ali, não tem um mural, não tem um encontro no refeitório, né? Não tem o corredor, não tem a reunião semanal, né? Não tem os ritos. Os rituais, não tem. Então a gente precisa usar, né, dessas ferramentas que podem sim chegar ao motorista, seja, né, o canal do Spotify que hoje a gente consegue fazer chegar. É um momento, então a gente sabe que eles têm as horas que eles podem trabalhar durante o dia. Então a gente também pode usar o WhatsApp, que é o momento que ele está parado, para ele olhar um conteúdo, para receber uma mensagem, e aí a gente precisa usar muita criatividade. Voz, imagem, né? Ser muito atrativo, porque ele já está cansado, ele não quer ficar ouvindo meia hora, 1 hora. Tem que ser algo muito curto, objetivo, mas que leve realmente a mensagem que ele precisa receber. E a gente também precisa criar canais para que a empresa ouça ele, porque ele também tem as dores, as dificuldades lá no dia a dia, e nem sempre ele consegue falar com o chefe dele, né? Com o líder dele, porque o líder está falando das coisas do dia a dia, mas aí como é que ele vai sentar para ter um feedback, para levar uma dificuldade? Então a gente também precisa usar esses canais para ouvir o colaborador, né? No caso aqui das empresas de transporte, o motorista. Então ele também precisa se sentir cuidado, né? E a Dani trouxe os rituais, a gente pode ter ritual.
né? Como é que a gente pode surpreender o motorista no dia do aniversário dele se ele está na estrada? Né? Uma ligação de voz do chefe, mas não para pedir, não para cobrar nada, mas para dar o parabéns para ele, né? Fazer alguns momentos do ano para ele, né, parar ali um dia ou dois para viver uma experiência dentro da empresa, seja às vezes uma capacitação técnica, né, uma palestra, uma vez no ano, no mês do teu aniversário, você vai tirar um dia para cuidar da tua saúde. É o dia que tu vai fazer o teu check-up, né? A gente já tem hoje empresas que têm esse cuidado com os seus funcionários, né? De deixar um dia reservado para naquele dia ele fazer consulta, exame, enfim, né? É um cuidado também que as empresas têm tido. Então, é difícil? É, mas é possível. Acho que esse é o principal, é possível. É, tudo parte do querer. É tudo parte do querer. E considerar estratégico e necessário, né? Porque quando você sente que tu tem uma dor que você precisa resolver, você vai resolver, né? Mas aí tem que eleger dentro das empresas, independente do porte, que a comunicação ela é importante e ela é estratégica. Eu estou bem esperançoso, né? Porque o que eu estou percebendo, né, Fran? Não sei se você percebe a mesma coisa, mas nós temos uma geração nova no processo de sucessão familiar. E é uma geração que eles vêm da universidade, a universidade foram fazer administração, foram fazer logística, foram fazer entender do negócio e dentro de uma nova abordagem. Lógico que ainda existe esse conflito na gestão familiar grande, né? E a sucessão familiar, ela ainda é uma dor que precisa ser resolvida, né? E tem especialidades para isso. Mas tem uma geração nova vindo, que eles começam a entender o quanto é importante você ter uma comunicação clara, o quanto é importante você posicionar bem a marca, posicionar bem a empresa, de você ter um negócio com um propósito claro e que as pessoas todas entendam o propósito e que cada colaborador, né, dentro dessa engrenagem, também ela estabeleça seu propósito, né, de vida profissional dentro dessa organização. Então eu começo a ter, né, perceber uma mudança que é muito positivo para nós que estamos no mercado, acompanhando todo esse processo. Porque, assim, é fato, hoje, né, o maior problema das empresas é o turnover, né, a rotatividade. Mas por que as pessoas deixam uma empresa? É por salário? Não. É pelo clima organizacional, é pela comunicação coercitiva, pela cultura, né, por não ter perspectiva de crescimento, né? E mais, né? As empresas hoje elas precisam entender desse novo colaborador que está chegando. É um colaborador que ele não quer esperar 5 anos para ter uma ascensão profissional. As empresas precisam hoje preparar a casa para receber, para reter esse colaborador. Então está mudando muita coisa, né? Se o transporte vai numa velocidade, junto vem a comunicação, vem os problemas nas organizações, vem uma nova geração, né? As outras dizem, é difícil trabalhar com essa geração. Não, não é difícil. É nós que precisamos aprender. Justamente. Né? É essa força de trabalho que estará no mercado cada vez mais ao longo dos próximos anos. Sim, e o Dirceu trouxe algo dessa sucessão familiar que vem acontecendo nas empresas, né? E a gente vê cada vez mais que, por exemplo, o endomarketing, ele está deixando de ser luxo para ser necessidade. Estratégia. Porque a comunicação ela sempre teve. Qualquer empresa faz comunicação de alguma forma, né? Porque no momento que a gente está conversando, a gente está fazendo comunicação. Não quer dizer que ela é estruturada, que ela tenha processo, né? Que ela seja estratégica. Mas o endomarketing não, o endomarketing, né, tem que ser, né, mais estruturado. Então hoje ele está realmente deixando de ser luxo de algumas grandes empresas para realmente ser essencial para todas as empresas, porque essas novas gerações que, né, estão chegando, elas precisam desse cuidado, dessa atenção, elas querem ser reconhecidas, ouvidas, valorizadas, elas querem viver experiências, elas querem entender o porquê elas fazem aquilo, né? Não é mais só apertar o parafuso, eles já chegam perguntando o porquê que eu tenho que apertar o parafuso, por que eu tenho que dar 5 voltas, né? E a empresa precisa estar preparada para dizer para ele, você está dando 5 voltas por esse motivo e qual que é o impacto, né? Então hoje, né, o transporte, como era o caminhão de antigamente, como é o caminhão hoje? O que o motorista precisa ter de conhecimento técnico?
sobre isso, né? Como é hoje, antigamente tinha os mapas, né? Hoje a gente tem aí tudo digital. E a gente também precisa preparar para eles, né, tá fazendo isso. E é uma forma da empresa mostrar para eles como também valoriza, né? O momento que ele ganha um caminhão novo com uma nova tecnologia que facilita o trabalho dele, é uma nova experiência que ele está tendo, né? Tanto é que algumas empresas já usam o termo não mais motorista e sim gestor de unidade, que é uma virada de mentalidade, onde ele passa a ser um empreendedor do seu próprio negócio, mesmo sendo CLT dentro de outras empresas. A minha trajetória na vida profissional começou, né, no transporte, na Alphabet, que é uma fundação que faz educação de motoristas, né, em 2007. Né? Então já se falava sobre gestão, né? Na época falava-se gestão de frota, né? Então agora gestão de unidade, porque é justamente isso, o motorista ele precisa entender não só de dirigir de forma segura, ele precisa entender da mecânica do caminhão, da rota, né? Economia de combustível, né? A gente tem os caminhões frigorificados, tem que entender também da parte, né, da temperatura, né? Então é muita coisa que ele precisa entender e compreender, né? Dominar, né? Não é só dirigir, né? Eu acho que assim, vamos pensar dentro de uma lógica empresarial, né? Que nós também fizemos parte disso e a gente também olha para o lucro, né? O que uma empresa ganha investindo em comunicação? Produtividade, rentabilidade, lucratividade, né? Porque ele tem um colaborador motivado para trabalhar, ele tem um colaborador que ele tem ciência daquilo que ele tem nas suas mãos, então ele vai cuidar. Isso quer dizer que o desgaste do carro, do caminhão, vai ser melhor. Ele vai entender o que ele está transportando, portanto, a perda, né, da carga, ela se torna melhor, porque também tem esse fator que se levar em consideração. Ele entender que ele tem o tempo, por causa que a carga também exige, né, a sequência. Ele precisa entender que aquele produto não é só lucro, mas ele leva o que? Muitas vezes saúde para outras pessoas, transportando medicação, mas se ele transportar ração, ele vai alimentar o animal, que ele vai garantir a carne, a comida, vai alimentar outras pessoas. Então vamos começar a pensar assim, ó, o que ganha. Agora, o que perde com a falta de comunicação? Uma equipe não ajustada, o índice de desperdício é muito grande, a rotatividade na empresa é maior, porque você investe muito para você contratar. Se você somar, fazer aquele brainstorm, né, do que eu ganho e do que eu perco, você ganha muito mais em investir, ganha muito, se você investir em comunicação. Agora, se você não investir, as perdas serão irreparáveis. Isso é. E a gente também trabalha hoje, né, além da parte da comunicação, o endomarketing vem para o engajamento, né? Então hoje a Gallup, que é uma instituição de pesquisas, né, mundial, ela traz que 34% dos colaboradores estão desengajados. E quanto isso impacta financeiramente, né? Porque o colaborador ele está ali, mas ele não está produzindo 100% que ele poderia produzir, né? Então a gente falou do motorista, mas as transportadoras têm toda a parte administrativa também, as empresas de transporte, né? Então, existem ali o colaborador que está ali na área administrativa que não está produzindo o que ele poderia produzir, que ele não está satisfeito, ele não está engajado, ele não tá recebendo a comunicação correta. É um dinheiro que a empresa está deixando ir pelo ralo também, né? Com certeza. E pensando em 2026, que estamos aí na beiradinha do final do ano, as empresas fazendo já o seu planejamento estratégico ou já estando com o seu planejamento estratégico concluído. O que vocês pensam que as empresas poderiam iniciar? Eu ainda não tenho uma estrutura de comunicação interna. Por onde as empresas começam para estruturar pensando em um 2026 mais assertivo? Olha, Dani, a minha experiência, né? Hoje, as empresas, elas apostam na estratégia da comunicação no RH. Acho que os profissionais da RH fazem um bom serviço, mas ele não é especialista em comunicação. O especialista em comunicação, e agora eu vou falar como professor, né? 28 anos na UniChapecó, trabalhando na formação de jornalistas e publicitários na UniChapecó. O profissional, ele entende, né,
de diagnóstico, ele consegue identificar, fazer uma pesquisa, identificar o público e adotar a melhor estratégia de comunicação que atenda às expectativas da empresa, adequada com o público da organização, e define uma estratégia específica e certeira. Não quer dizer que o RH não possa fazer, mas ele não tem a expertise, ele não tem a especialidade. Então a empresa hoje, primeiro momento que ela precisa fazer, já definiu o seu planejamento, abra, olhe para a comunicação. Não vá adiante sem olhar para a comunicação. E aí você pode disponibilizar de consultoria especializada, tem empresa franta no mercado, nós na Filó estamos no mercado hoje, e assim, preocupados em dar resultado para as empresas. Então, assim, não dá mais para você deixar para 2027, 2028, 2030, vou amadurecer, vou pensar. O mercado, as coisas estão muito aceleradas, não dá mais tempo para você esperar e apostar na incerteza. Sobrevive no mercado quem faz a diferença, quem realmente inova, né? E não é inovar em tecnologia, é inovar em cuidado das pessoas. E a comunicação cuida das pessoas. Acho que o que você trouxe aí é muito importante que as empresas, né, principalmente o RH, entenda que nós, consultores de comunicação de endomarketing, estamos ali para ser parceiros. Porque eles já têm tanta coisa para fazer na área de gestão de pessoas, a gente vê a NR1 aí, né? E aí não quer dizer que eles não façam, que eles não deem atenção, mas a gente acaba sendo mais uma coisa que eles têm que fazer, né? E a nossa coisa que a gente faz, né? Esse coisa é algo essencial, é o que está ali o tempo todo, que é a comunicação. E aí eles vão olhar quando eles têm um tempinho, né? Não é aquele olhar realmente estratégico e pensar. Então, a minha sugestão para esse momento é pensar num planejamento de comunicação interna e de endomarketing. O que eu vou fazer dentro da minha empresa para o próximo ano? Focado no colaborador. Porque o RH ele vai olhar para o quê? Para os treinamentos, para as capacitações, para os eventos que eles já têm ali relacionados à área da RH. Mas o que eu, como empresa, tenho de planejamento estratégico do negócio? Como é que eu vou fazer meu time jogar junto comigo? Eu preciso ter uma comunicação. E é aí que a gente entra, né, Dirceu? Seja o Dirceu ali capacitando os líderes para levar essa comunicação para a empresa, ou nós, como a UMA, né, com a consultoria de comunicação interna e fazer também eventos, né, rituais, momentos dentro das empresas, onde que eles realmente possam entender. Porque o objetivo do planejamento estratégico é que todo mundo caminhe para o mesmo lado, mas eles vão caminhar se eles receberem a informação. Senão não é possível, né? Ou seja, fechou o planejamento, abra o planejamento, abra, porque não adianta se você não souber comunicá-lo. Abra, porque assim, o maior patrimônio que a empresa tem, entre os patrimônios que ela tem a marca. E ela precisa zelar por essa marca, porque a marca tem um valor enorme. E conforme ela vai amadurecendo, mais valorizada ela vai estar no mercado. Daí a pessoa acha que investir na marca é investir em layout, é investir. Uma marca sólida, ela é consolidada a partir de propósito. A marca é o DNA da empresa. E dentro desse DNA, ela não tem somente o seu posicionamento mercado, avanço do mercado, ela tem o cuidado das pessoas, ela tem a sua cultura. Tá? Tudo isso ele faz parte dentro dessa identidade da marca. Então assim, ter guardiões da marca, ter pessoas cuidando, e cuidar das pessoas é cuidar da marca. E eu percebo assim, Dani, esse ano me chamam muita atenção, porque eu trabalho com mentoria em comunicação. O número de gestores e donos de empresas que estão procurando resolver a sua comunicação. Que eles chegam e dizem o seguinte: eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho uma comunicação agressiva e eu não posso mais ter, eu preciso melhorar. Eu preciso ter autoridade e não ser autoritário dentro de uma empresa. Então, quando eu digo assim, eu estou notando, eu estou esperançoso com a nova geração que vem, porque eu sinto esse movimento no meu dia a dia. Que são pessoas que estão procurando melhorar a sua comunicação, mas é uma fatia ainda muito pequena dentro do mercado.
Porque as empresas, elas precisam se preocupar com uma formação de líderes, que uma formação de líderes, né, de um líder empático, de um líder carismático, de um líder que entende de missão, que entende, né, de desafio, né, que entende de metas, mas que ele entende que para ele atingir tudo isso, ele precisa ter as pessoas diante dele. E nada disso funciona sem o alicerce da comunicação. Eu não lidero uma equipe. Porque hoje, assim, qual que é o cenário hoje? É o carisma e a experiência. Né? Hoje, as pessoas elas buscam contatos com pessoas acolhedoras e elas querem ter a melhor experiência no trabalho, a melhor experiência no atendimento, a melhor experiência numa feira. Né? Percebe o quanto se investiu nessa feira para receber bem as pessoas? É a mesma coisa, tem que se investir para receber bem o seu colaborador na tua empresa, né, Fran? Isso aí. E o Dirceu trocou agora no aspecto da feira, né? Fiquei perguntando quantos motoristas ou gestores de unidade tiveram a oportunidade de vir visitar essa feira, de viver essa experiência. Às vezes esse é o reconhecimento para ele. Poder ficar fora da estrada um dia e vir aqui ver as novas tecnologias, né? Viver esse ambiente. Então o endomarketing, ele proporciona isso. Ele precisa, inclusive, testar o caminhãozinho e para ver se esse caminhãozinho é bom ou não. Sabe, hoje na palestra me perguntaram o que é uma boa experiência. Né? Pensando no corporativo, eu disse, olha, quando você recebe uma visita na tua casa, você se preocupa em limpar a casa, né? Você se preocupa em fazer um bom cardápio, uma boa janta. Você se preocupa em saber se alguém tem uma alergia, porque você quer agradar. Né? Você acolhe bem, você pode estar com a maior cólica, mas você agrada, você acolhe bem. Na tua casa, mas as pessoas elas vão na tua casa, elas vão comer, e ninguém vai te dar lucro. São teus amigos. Tudo bem. Sabe, é troca, é afetividade. Mas eu não faço isso para o meu cliente. Eu não organizo a minha casa. Eu não preparo as pessoas para que elas estejam bem, alegre, em que quando as pessoas elas chegam dentro da minha empresa, elas são bem recebidas. Em que as pessoas elas trabalhem com vontade. Em que elas, quando elas se deem conta, o dia passou. E elas têm vontade de voltar, que nem a nossa visita. Foi tão bem acolhida que ela quer voltar. Gente, pensar em comunicação não é difícil. É de uma forma muito simples. É isso que a gente tem que pensar. O básico precisa ser feito. Muito bem feito. E bem feito. E acho que o Dirceu trouxe essa analogia excelente, né? E hoje a gente vê o quê? O colaborador, o motorista, enfim, não é mais só o salário. A gente tem um salário emocional, que conta muito. Então, assim, às vezes ele está saindo da empresa porque ele está insatisfeito. E não, mas não é com o salário. Ou é com o líder, ou é com o processo, ou é com o caminhão, ou é, né, com os benefícios. É um pacote de coisas. Então, quando a gente fala que realmente a empresa precisa ter um olhar diferenciado, é importante. Porque cada vez mais a gente está vendo essas novas exigências, né? O candidato, quando vem, ele não quer só saber o caminhão que ele vai dirigir. Ele quer saber qual é o sistema, como é que funciona, quais são os benefícios, o que tem de benefícios para ele e para a família dele, porque quando ele está na estrada, ele também quer saber se a família dele vai estar atendida, vai estar bem, como ele vai crescer dentro da empresa, né? E para isso a gente precisa ter o quê? Uma comunicação bem estruturada. Porque imagine só, vou eu voltar na minha analogia com a casa, né? Nós já passamos por essa situação. Ir na casa dos amigos muito queridos e chegar lá, eles não estão bem. Justamente naquele dia eles resolveram brigar. E eles não cancelaram a visita e você vai. Aí você chega lá, o clima está pesado. A comida está coisa mais linda. A mesa posta, nossa, coisa mais linda.
mas a comida não desce. Eu não quero ficar, eu não vejo hora de ir embora. Porque o clima não tá bom. É a mesma coisa e a gente sente, nós temos essa sensibilidade. Sente o coiso. O nosso usuário do nosso serviço, ele sente, sabe? Tu pode estar com o café preparado, mas a agressividade presente, a tensão no clima, não te dá vontade de ficar. E eu não volto. E agora, vamos nos encaminhando para o encerramento. Uma porque senão mensagem. nós vamos... Eu tô vendo aqui que nós vamos ficar até a meia-noite e não vamos. Mal entramos no assunto, né? Mal entramos no assunto. E quem quiser saber mais também pode nos acompanhar aí nas mídias sociais, a Fran, o Dirceu e Fran. Pensando assim, de uma forma breve, que mensagem você deixa aí para as empresas de transporte? Vou repetir o que eu falei antes, que comunicação interna e endomarketing não é luxo, é essencial hoje para qualquer empresa. Então, acho que é até um diferencial para as empresas hoje, né? Perante aos seus concorrentes, quem está olhando para isso já está saindo na frente. Acho que esse é o ponto, né? Então, a gente está no momento essencial agora, que é o planejamento do próximo ano, né? Então, a gente já falou, abre o planejamento aí e olha para isso. Como está a tua comunicação dentro da tua empresa e como está o teu endomarketing, como é que tu está fazendo para manter os teus colaboradores, teus motoristas dentro da empresa e como você também está trabalhando a sua marca para fora, para que a gente possa, né, atrair os bons talentos que estão ali para querer vir trabalhar dentro da empresa. Na Filó Comunicação, nós temos 2 eixos bem consolidados, que é a assessoria de imprensa, que trabalha a reputação de marca, e nós trabalhamos com treinamentos e mentoria na área de comunicação. E eu tenho certeza que hoje investir em comunicação não é um gasto, ele é um investimento necessário com lucratividade e retorno garantido. Não pode ser um modismo, tem que ser estratégico para que você tenha resultado. Investir em comunicação é ter transformação na tua equipe, transformação na tua marca, lucratividade e vida longa. Ou seja, comunicação, quem não se comunica se trumbica, e as empresas que não se comunicam têm prejuízo, se trumbicam também. Exatamente. E acho que o Dirceu trouxe um ponto, né? Nós, como uma comunicação interna, a gente sempre trabalha iniciando com um diagnóstico. Porque a gente vê o quê? As empresas ouvindo o cliente, se preocupando com a experiência do cliente, com a jornada do cliente. E a experiência do colaborador, a jornada do colaborador, né? E quando a gente faz esse momento de diagnóstico, de pesquisa, de ouvir realmente os motoristas, os colaboradores, a gente consegue os dados reais. Então a gente consegue fazer os investimentos de uma forma muito mais assertiva do que ir no achômetro, né? Então, outro ponto é isso, ouvir os colaboradores, fazer um diagnóstico bem feito para ter os dados, né, para guiar, então, o próximo ano. E tu está falando, né, com profissionais que têm uma certeza, estão aí para resolver a dor, o problema do cliente, e com estratégias assertivas, resolutivas e de retorno. Ou seja, pessoal, tem solução. Tem solução, tem solução. Fran e Dirceu, tem a Uma e tem a Filó no mercado. Pessoal, Dirceu, Fran, muito obrigada por esse bate-papo tão importante que inclusive é comunicação. Pessoal, nos vemos nos próximos episódios do CITRANcast com mais informações sobre. Um abraço!